Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por mais esta existência. Agradecemos a Jesus, a Maria de Nazaré, pelos seus legados à humanidade. Agradecemos ao Espírito de Ismael pela proteção assistência que tem dado ao Brasil, especialmente nessa eleição recém-finda, que continua, através de sua equipe, a governar o nosso país, dando luz, conhecimento e paz aos dirigentes e a todo o povo brasileiro. Também pedimos pelo povo catarinense especial toda a proteção, assistência que nós precisamos e fizemos por merecer. A noite de hoje no Circo da Luz é muito especial. É chamado trabalho de desobsessão coletiva. Aqui existe uma equipe de espíritos que dirige esta casa, esse trabalho, em busca do nosso melhoramento moral e através da assistência a nós encarnados e aqueles nossos irmãos que já estão na outra dimensão, que também são trazidos para serem orientados, assistidos. E temos duas equipes de irmãos trabalhadores, médiuns, que estão no térreo, também trabalhando para atender a todos aqueles que precisam de uma orientação, de uma doutrinação. Então nós vamos fazer a nossa parte aqui no auditório, nos entregando de corpo e alma para os trabalhos da noite de hoje. Pedimos, como de praxe, para desligar o celular ou colocarem no modo silencioso, para não quebrar a harmonia que se faça necessário e que reina nesse ambiente. Vamos pedir a proteção, assistência para a noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Vamos, pelo pensamento, dirigir-nos aos nossos lares, aos lares de quem nós queiramos emitir uma vibração positiva. Aonde formos, vamos fazer uma varredura, dependência por dependência. Vamos mentalizar as pessoas que nós temos o convívio e de lá traremos, pelo pensamento aqui para casa, todos aqueles irmãos que lá estão, que não estão mais no corpo físico e por qualquer motivo estão lá nos acompanhando. Eles serão orientados, assistidos, que esse mundo de encarnado é nosso, deles é a outra dimensão. Por isso, mentalizemos nossos lares. Que assim seja. A harmonização se completa com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra estão as questões morais que o Cristo trouxe à humanidade. No capítulo 12º, o título é Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele,
primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens e que ela decorre de uma imperfeição temporária. Então Jesus já nos dizia que nós, sendo filhos de Deus, nós estamos no estágio, por vezes atrasado moralmente, nós praticamos atos que vão prejudicar outras pessoas, mas nós não somos maus na essência, somos bons. Nós precisamos despertar em nós o nosso lado bom, positivo, de amor. Isso tudo é uma questão de exercício. Ninguém é santo e também ninguém é demônio. Somos todos viajores com as nossas imperfeições e que nós temos que lapidar a cada dia. E a nossa solução, a nossa felicidade, exclusivamente nossa, individual, intransferível. Não podemos delegar a ninguém a nossa felicidade, a solução dos nossos problemas, absolutamente. Podemos pedir ajuda, com certeza, mas não querermos. E é muito comum quando as pessoas estão no relacionamento inicial, felizes quando se conhece alguém, que esse alguém vai fazê-lo feliz. E espera, deposita toda a sua esperança, a felicidade naquela pessoa. E também, do outro lado, o sentimento é o mesmo. Só que cada um busca a sua felicidade. E aí fica um pouco difícil. Mas no momento que um buscar a felicidade do outro, ambos serão felizes. E a lição nos fala que essa imperfeição que nós temos, elas são temporárias. É uma questão de tempo, de evolução. É uma questão de nós tomarmos consciência das nossas limitações e corrigi-las. Nós, por vezes, nos estressamos, atrapalhamos um dia inteiro, porque ao dirigirmos, nos defrontamos com uma dificuldade no trânsito e ficamos passando o resto do dia mastigando aquela decepção, aquela afronta, seja o que for. Porque o ser humano, quando está no volante de um veículo, parece que é o tal, é superior a todo. Hoje eu tive uma prova lá no centro. Tem o shopping lá no centro, os carros entram na garagem. Deu para ver, pelo tamanho do carro, que a ignorância do motorista acho que era proporcional. Ele sequer olhou quem estava na calçada. Ele fez uma curva e aquilo chegava a cantar pneus, como se diz. E ele entrou para a garagem, possivelmente ele estava pensando em salvar alguém da forca. Mas é inadmissível. É que nós entramos num veículo e achamos que somos dono da rua, que a calçada é nossa, nós possamos estacionar na calçada. Não, nada disso, nós temos que respeitar a lei do trânsito. Porque se ele atinge alguém ali, por pouco não atingiu, porque o pedestre, ele sabe que o movimento é grande, se dá um acidente, como é que fica? São duas famílias que vão ser envolvidas, por negligência. Aí vão culpar quem? A Deus? Então, o ato dele foi errado, não é que a pessoa seja errada. Então, no plano espiritual também nós temos irmãos que nos cobram, irmãos que estão vibrando na nossa desgraça, irmãos que são infelizes e acham que todos devem ser infelizes. Mas a melhor maneira de nós nos livrarmos de um obsessor encarnado ou desencarnado é não afrontando. Tem aquela máxima, quando um não quer, dois não brigam. É só chegar em casa, tranquilo, respirando fundo, e deixar ela falar. Ela fala. Daqui a pouco ela esgota e fica tudo na paz. Se chegar na afronta, estraga a noite. E a melhor coisa de se falar é saber ouvir. Ouvindo, fazendo ouvidos de mouro, como se diz, o relacionamento melhora. Porque pessoas, por vezes, esperam um momento de desabafar. Porque passou um dia com dificuldade, chega em casa, o filho, o marido é alguém que, ou vice-versa, que vai fazer. No plano espiritual é a mesma coisa. Por vezes, sabemos, pela literatura,
que obsessores de várias encarnações desistiram quando o seu obsediado mostrou uma melhora moral. E ele diz, tá bom, cansei de ti, eu tenho outro para perseguir. Então, meus irmãos, vamos nos melhorar, que os inimigos também vão cansar de nós. E outra, importante, diz a lição, nós orarmos, amar os inimigos dos dois planos. E amar não é aquela aceitação de quem a gente ama efetivamente, mas respeitar. Porque o doente é quem obsedia. Então, vamos orar pelo doente. Vamos pedir a Deus por ele. Aí nós vamos ter paz de espírito. Que assim seja. Na noite de hoje, nós temos novamente, e eu tenho o prazer de estar dirigindo, a palestra da nossa irmã Maria Zélia, do Seara de Jesus, minha primeira professora, mas no Seara, não foi no meu primário. Então, e nós começamos na doutrina por ela e pela Chica, que eram professores exigentes, gente. Se a gente pegou gosto, pegou um certo conhecimento da doutrina, foi para essa figura maravilhosa, pacienciosa, ela ganhou muito no céu só para nos aguentar. E que hoje vamos vibrar por ela, que ela tenha assistência da espiritualidade dessa casa, que ela nos traz uma matéria com muito estudo, muita dedicação. Seja feliz, minha amiga, e que Deus esteja contigo. Nada mais gratificante para aquele que ensina do que perceber que o seu aprendiz conseguiu superá-lo. Que a doçura e a mansidão do eterno Nazareno, do excelso Nazareno, como um bálsamo sublime a suavizar as nossas dores d'alma, nos envolvam a todos nesta noite. No capítulo 23º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, traz alguns ensinamentos de Jesus que, se forem lidos ou interpretados ao pé da letra ou de forma literal, eles vão nos parecer muito estranhos e muito contrastantes com a linguagem e com a figura de Jesus. Os temas que ele aborda nesse capítulo são odiar os pais, abandonar pai, mãe e irmãos, não vim trazer a paz e deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Teria Jesus realmente aconselhado estas coisas? E se ele fez, em que contexto? Em quais circunstâncias que ele fez isto? Por quê? Para quê ou para quem Jesus disse estas palavras? Alguém já disse que um texto fora do contexto não é texto, é pretexto. Então, nós sabemos que os evangelhos foram escritos muito depois da crucificação de Jesus. Pode perfeitamente ter acontecido que a essência do pensamento dele não tenha sido muito bem captada. E nas traduções, basta que o primeiro que traduza faça um erro, esse erro vai ser depois copiado por todos os outros. Será que Jesus recomendaria mesmo que odiássemos os nossos pais? Que abandonássemos as nossas famílias? Justamente ele que disse que nós deveríamos amar e orar e ter respeito até mesmo pelos nossos inimigos? Será que ele disse mesmo que não deveríamos honrar pai e mãe? Todas as saudações de Jesus começavam assim: a paz seja convosco. E em todas as despedidas ele dizia: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Como é que aqui ele aparece dizendo que ele não veio trazer a paz? É claro que aqui ele está se referindo que não veio trazer aquela paz ilusória do mundo, que é a que todos nós desejamos. Que tudo esteja do jeitinho que a gente quer,
que tudo dê certo sob o nosso ponto de vista, que sejamos todos prósperos, saudáveis, que não tenhamos nenhum problema de relacionamento com ninguém, enfim, que não haja nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade na nossa vida. É claro que esse tipo de paz, com certeza, ele não veio propor. A paz que Jesus veio propor é a paz da consciência tranquila pela certeza do dever cumprido. E com certeza Jesus também não reprovaria um filho que quisesse sepultar o corpo do pai. Porque naquela época, entre outras coisas, sepultar o corpo de um pai representava um dever de piedade filial. Então, essas coisas soam muito contraditórias, muito estranhas, e é por isso que Kardec denominou este capítulo de estranha moral. Nós sabemos que o sentido original das palavras de Jesus, ao passar de uma língua para outra, pode ter sido alterado alguma coisa ali. Nós sabemos também que o hebraico não era uma língua rica, e que continha muitas palavras que tinham vários significados. Então, nós sabemos também que a língua é viva, é dinâmica, ela se modifica com os costumes, ela se modifica com as características dos povos, com os tempos, né? Se nós não formos levar em consideração o meio em que Jesus vivia, nós podemos ficar expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos contados por ele. Então, dentro desse capítulo Estranha Moral, nós vamos estudar hoje o item 7, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse Jesus a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Quem registrou isso foi Lucas, no seu Evangelho, capítulo 9, versículos 59 e 60. Esse aqui é um pequenino trecho, é só o item 7. Mas se nós formos lá na Bíblia, buscar no Novo Testamento o texto completo de Lucas, nós vamos ver que, na realidade, Jesus teve um encontro com 3 homens. Ele teve pequenos diálogos com 3 homens, enquanto ele estava caminhando para Jerusalém. Um desses homens se aproxima de Jesus e, magnetizado pela figura, pela postura, pelo olhar de Jesus, ele diz, o homem diz: eu te seguirei aonde quer que fores. E a resposta de Jesus parece sem nexo. O que nós responderíamos numa situação dessa, se alguém chega para nós e diz: eu vou te seguir aonde quer que tu fores? Com certeza nós não daríamos essa resposta que Jesus deu. Ele diz assim: as feras têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho sequer uma pedra para repousar a cabeça. O que a pergunta tem a ver com a resposta? Jesus percebeu que aquele homem não tinha o perfil de um servidor, que aquele entusiasmo era fogo de palha. Ninguém chega na frente de uma pessoa que vê pela primeira vez e diz: eu vou atrás de ti, eu vou te seguir, né? Então ele sentiu que aquilo era fogo de palha, que aquele homem na realidade era um escriba, era um doutor da lei. Os doutores da lei eram muito bem remunerados para interpretarem para o povo hebreu os ensinamentos de Moisés. Eles tinham até o direito legal de cobrar pelas orações que eles fizessem pelos necessitados. Eles ganhavam um bom dinheiro para isso. Esta era a profissão deles. E eles se dedicavam, se preparavam, estudavam. Se ele realmente fosse seguir o Cristo,
ele teria que, a partir daí, usar a sua intelectualidade, a sua inteligência, para ensinar a mensagem de Jesus, não mais a de Moisés. E outra coisa, num trabalho voluntário. Ele não iria receber nada em termos materiais. E outro detalhe ainda, ele teria que se desprender dos rituais da sua crença, renunciar ao seu alto salário e desapegar-se dos companheiros de crença. E ele ainda não estava pronto para isso. Ninguém é capaz de uma mudança tão radical de um momento para outro. Então, a resposta de Jesus, quando ele diz: as feras têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho nenhuma pedra para repousar a cabeça. Na realidade, ele estava dizendo assim: se tu pensas, respondendo para o homem, se tu pensas conseguir algum lucro, alguma espécie de pagamento, ou de facilidade, ou de privilégio junto de mim, tu estás muito enganado, porque eu não tenho nada para te oferecer em termos materiais. E eu não posso te pagar este salário grande que tu tem. Aliás, eu não posso te pagar salário nenhum. Até porque os meus valores, diria Jesus, são outros, porque o meu reino não é nem deste mundo. Você ainda não está em condições de enterrar os valores mortos da sua crença para abraçar os valores imortais da Boa Nova. Este é um dos homens. O outro homem também se achega para Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu vá me despedir da minha família. E aí, para esse, Jesus responde assim: quem tiver botado a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Porque Jesus respondeu isto para aquele homem. Aquele homem era um lavrador, um agricultor. Jesus entendeu que aquele homem realmente queria se encontrar com a família, mas não era para se despedir. Era para conversar e para ver, para consultar a família, para saber se seria um bom negócio abandonar a sua plantação e seguir Jesus. Como ele era um agricultor, Jesus usou a figura do arado, que o homem conhecia muito bem, sabia como é que funcionava. Para operar um arado, o agricultor teria que estabelecer uma meta, olhar para frente, estar constantemente atento àquela meta e imprimir as mãos sempre a mesma força, para que os sulcos saíssem retos e com a mesma profundidade. Se ele olhasse para trás, ele não ia conseguir esses sulcos retos e com a mesma profundidade, e, consequentemente, a germinação não seria ideal, seria uma germinação ruim, os lucros seriam poucos. Então, o que Jesus estava propondo ali não era um desrespeito à família, mas uma tomada de posição. Aquele homem teria que escolher entre os lucros materiais da sua colheita e a divulgação da Boa Nova. Se ele optasse pela divulgação da Boa Nova, ele teria que se desapegar da primeira. Ninguém se pode dizer que é seguidor de Jesus apenas fisicamente. Né? Ele não poderia estar ao lado de Jesus fisicamente com o pensamento focado lá na colheita lucrativa da família dele. Pois bem, Kardec toma para estudo dessa noite apenas um dos três homens, que foi o único que foi convidado por Jesus. Porque, na realidade, os dois primeiros, eles se achegaram para Jesus e se ofereceram para andar com ele. Né? Esse não, esse foi Jesus que convidou. Por que Jesus convidou apenas este homem e não os outros dois? Porque este era o único dos três que tinha compromisso real com a Boa Nova. Ele tinha prometido na dimensão espiritual que se juntaria a Jesus para auxiliá-lo na divulgação da sua mensagem. E esses espíritos
que se ofereceram ou que se comprometeram na dimensão espiritual com a tarefa da divulgação da mensagem de Jesus, eles não resistiam ao convite. Se nós nos lembrarmos da forma como Jesus chamou todos aqueles homens que iam compor o seu colégio apostólico, ele simplesmente identificava num primeiro olhar que aquele homem tinha assumido esse compromisso na dimensão espiritual. Aí ele se aproximava e simplesmente dizia: segue-me. E as pessoas o seguiam sem titubear, sem questionar. Assim aconteceu com Pedro e André, que eram pescadores e abandonaram os barcos de pesca e foram seguir Jesus. Assim aconteceu com Tiago e João, também, que abandonaram o trabalho, abandonaram até o convívio com o Pai. Assim aconteceu com Filipe e Natanael, que abandonaram as suas plantações, e com Levi, ou Mateus, né, que estava lá na sua coletoria, ganhando um bom salário, e Jesus passa e simplesmente diz: vem, segue-me. E ele abandona tudo e segue Jesus. Porque todos traziam gravada na consciência a promessa que fizeram na dimensão espiritual, de seguirem Jesus e de se dedicarem à divulgação e à implantação do reino de Deus. E todos cumpriram os seus compromissos até a última consequência. Pois bem, esse moço, que ao convite de Jesus responde que precisa enterrar o seu pai, ele era um desses espíritos. Lucas não conta o resto da história. Nós não sabemos se ele seguiu ou se ele desistiu de seguir Jesus. Mas era um dos que tinha assumido esse compromisso na dimensão espiritual. Num primeiro momento, também parece que Jesus foi meio impaciente com ele. Afinal, ele estava só pedindo um tempo para ir lá enterrar o corpo do pai. Porque, como bom judeu que ele era, ele sabia que tinha que honrar pai e mãe e que tinha que cumprir esse dever de piedade filial, que era um dever de piedade filial e uma prática de higiene e de saúde públicas. Não se pode deixar um corpo morto sem enterrar. Então, por que Jesus respondeu daquela forma? Porque Jesus percebeu que, na realidade, aquele moço queria um tempo bem maior. Ele não queria ir só lá em casa enterrar o pai, não era isso. E, aliás, nem era bem verdade isso que ele estava dizendo, porque naquela época, quando o pai morria, o filho não podia arredar pé do corpo do pai. Ele tinha que ficar junto do corpo do pai até a hora do sepultamento. Então, se ele estava ali ouvindo Jesus, o corpo do pai não estava morto lá em casa. Né? Será que ele estava mentindo, então? Ele teve coragem de mentir para Jesus? Não. É que naquele tempo a expressão enterrar o pai tinha, na realidade, 3 significados. O primeiro seria viver ao lado do pai até que ele morresse. Isso poderia durar anos. Há pouco tempo eu vi alguém dizendo isso. Uma pessoa convidando a outra para fazer uma obra muito grandiosa, e a pessoa respondeu assim: eu não posso, eu ainda tenho a minha mãe. Quando eu enterrar a minha mãe, aí eu vou. Minha mãe viveu muitos anos ainda. Então, ainda hoje se usa essa expressão, né? Quando eu enterrar o meu pai, ou seja, quando eu não tiver mais que me preocupar com o cuidado com eles, quando eles já estiverem desencarnados. A outra era esperar a decomposição da carne do corpo que já estava morto, porque eles achavam que enquanto a carne não se decompusesse, o espírito não estava puro. Então, eles tinham que esperar. Isso era também enterrar o pai. E isso durava 1 ano. Porque depois disso, eles recolhiam os ossos e botavam em caixas, que eles chamavam de ossuários, e aí seria o segundo sepultamento, né? Uma segunda fase do sepultamento. E outro significado de enterrar o pai seria esperar para receber a sua parte da herança.
Então, enquanto eles estavam esperando a carne se decompor, ou enquanto estavam esperando o dinheiro da herança, eles diziam que estavam num processo de sepultamento do pai. Só depois que passasse tudo isso, é que o pai estava devidamente sepultado. Na Palestina, o enterro era feito no mesmo dia. Não só por questões de higiene, porque o calor era insuportável, né? Mas também por essas questões religiosas. Eles achavam que enquanto tivesse um cadáver dentro de casa, tudo era considerado impuro e inapto para se relacionar com Deus. Então os filhos acompanhavam o corpo até o túmulo. Aí Jesus deduziu, se aquele moço não estava do lado do corpo do pai, era porque ou o pai ainda não tinha morrido, ia demorar ainda muitos anos para ele seguir Jesus, ou então o pai já estava sepultado e ele estava esperando a decomposição do corpo e o dinheiro da herança. Então, naquela época, a gente vê que o sepultamento tinha esses dois momentos distintos. Sepultava-se o corpo no mesmo dia, esperava-se a decomposição da carne, só depois disso é que se fariam os trâmites legais para a divisão da herança. Pois bem, o que nos leva a querer, então, que o corpo daquele pai já havia passado pelo primeiro sepultamento, com certeza. O corpo não estava na casa. Esse primeiro sepultamento era realmente necessário. Um corpo morto não pode ficar sem ser enterrado. Agora, a segunda fase, a espera da decomposição da carne, isso era um ritual do judaísmo. Aquele jovem, aquele moço estava ouvindo, embevecido as palavras de Jesus, envolvido por aquela autoridade moral de Jesus. Inesperadamente, Jesus olha para ele e diz, segue-me. Ele foi tomado de surpresa, ele não esperava aquele convite, aquela convocação. Então, ele deu a primeira desculpa que veio à mente, sem se recordar da promessa que ele fizera na dimensão espiritual. Ele disse para Jesus, consente que eu vá primeiro enterrar meu pai. Quer dizer, eu prometi, mas eu estou sem coragem, me dá mais um tempo, né? E quando Jesus responde, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, na realidade ele está identificando aqui dois tipos de mortos. Ele está falando de corpos mortos e de consciências mortas. Consciências mortas aqui no sentido figurado, porque consciência não morre, né? Então, mortos para Jesus tanto significavam aqueles corpos que morreram, quanto as consciências que estavam fechadas às verdades espirituais. E ainda nos dias de hoje, há muitas almas mortas em corpos vivos. São aquelas pessoas sem fé, sem esperança, sem ânimo, sem entusiasmo. São aquelas pessoas destituídas de sentimentos nobres. São aquelas pessoas que passam pela existência na Terra sem prestarem atenção em nada, que aprendem muito pouco, porque têm o foco apenas nas coisas exteriores, nos costumes, nos rituais, nas traduções. Há filhos que não honram os pais, que não os assistem na velhice, que não lhes dispensam o carinho e o cuidado de que eles tanto necessitam e merecem. Mas que muitas vezes, quando os pais morrem, aí eles providenciam um funeral bem pomposo e até choram à beira do túmulo. Estes são os mortos-vivos, para quem as homenagens, os rituais, as cerimônias, as convenções sociais têm fundamental importância. São pessoas cristalizadas no egoísmo, na vaidade, no comodismo, na preguiça. Todos esses são mortos, consciências mortas em corpos vivos. Então, quando ele diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, com certeza ele estava se referindo aos familiares daquele moço que ainda não conheciam as verdades espirituais, que estavam ainda esperando a decomposição da carne para sepultarem os ossos e depois receberem a herança. Essas pessoas
mortas, estas sim poderiam providenciar tranquilamente o enterro daquele corpo. Mas o jovem, que já sabia que isto tudo era apenas um ritual, ele poderia e deveria dedicar-se à divulgação da Boa Nova. Era como se Jesus então lhe dissesse: deixa para trás os rituais, as cerimônias, e abraça de uma vez os verdadeiros valores. Tu que já sabes que o que purifica o espírito não é a decomposição da carne. Não adia o teu compromisso. Não usa de pretextos e subterfúgios tolos que só servem para atrasar a tua evolução. Vai anunciar o reino de Deus. Deixa para lá a tua parte da herança e vai em busca dos tesouros verdadeiros, que a traça não come, que a ferrugem não destrói. Assume o teu compromisso enquanto é tempo, sem medo e sem preguiça. Então Jesus não estava condenando o ato de sepultar os mortos. Sepultar os mortos é imprescindível. Sejam esses mortos pessoas, animais, fatos ou coisas. Tudo o que morre tem que ser enterrado. Corpos mortos de pessoas ou de animais que não se enterram afetam a nossa saúde física. E fatos e coisas e situações mortas que não se enterram afetam a nossa saúde emocional. Tudo que morre tem que ser sepultado. Conta a história que em 1755, a cidade de Lisboa, em Portugal, sofreu um grande terremoto. Matou aproximadamente 10 mil pessoas. Então, havia 10 mil corpos mortos espalhados pela cidade. E o rei Dom José I, muito triste com a situação, muito consternado, se dirige ao secretário do reino e pergunta para ele, em desespero de causa: e agora, o que se faz? E o secretário responde assim, muito inteligentemente: sepulta os mortos, cuida dos vivos e fecha os portos. Claro, era necessário enterrar imediatamente os mortos, porque esses corpos mortos no meio da cidade iam botar em risco a saúde pública. Além disso, faziam lembrar de forma muito cruel tudo aquilo que tinha acontecido, além de entravarem o ir e vir das pessoas. Então, essa era a primeira providência, enterrar os mortos. A segunda providência seria cuidar dos sobreviventes, porque eles estavam profundamente machucados, fisicamente e emocionalmente, porque tinham perdido muitos entes queridos e tinham perdido também todos os seus bens materiais. Então, era preciso cuidar dos vivos com urgência, porque a esses vivos é que caberia reconstruir a cidade. E os portos, é claro que precisariam ser fechados imediatamente, sob pena de terem que enfrentar os invasores, que sempre se aproveitam dessas situações. O rei seguiu à risca o conselho e logo a cidade estava totalmente reconstruída. Então, esta frase, sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos ou as portas, ela encerra profundos ensinamentos. É uma frase que nós podemos e devemos usar em todos os acontecimentos graves da nossa vida. Sepultar os mortos, aqui significa não chorar excessivamente pelos acontecimentos tristes do passado. Evitar o eterno velório, o eterno chorar. Não dar aos acontecimentos tristes do passado mais força ou mais importância do que eles realmente tiveram. Há muitas pessoas que, por uma existência em fora, choram e lamentam um desencarne, uma ingratidão, uma traição, um abandono, um revés qualquer da vida. E nesse lamentar constante, não cuidam dos vivos, não percebem que à sua volta ficaram muitos vivos, leais, sinceros, agradecidos.
Não percebem que a vida continua e que, apesar de tudo, ainda dá tempo de reconstruir. E cuidar dos vivos significa valorizar tudo que nós temos, salvar tudo o que restou, dar um foco ao presente, porque é o presente que nós estamos vivendo agora que vai garantir o nosso futuro. E fechar os portos ou as portas significa defendermos-nos de novos ataques, não permitir a entrada de novos problemas que poderão nos impedir e nos desviar do nosso dever de cuidar dos vivos. Quando nós sofremos um processo de ingratidão, de traição, de abandono, é natural que fiquemos muito carentes. E por isso, nessas ocasiões é que nós devemos fechar as portas, que significa não permitir que ninguém se aproveite da nossa fragilidade. A hora do luto, a hora da perda deve e tem que ser vivida. Nós temos até o direito de chorar, mas chorar apenas o tempo necessário para readquirirmos o equilíbrio e voltarmos as nossas atenções para os vivos, para as pessoas e para os fatos presentes que estão à nossa volta, precisando da nossa atenção. Se esse tempo de sofrimento diante de uma dor muito grande, de uma perda, de um abandono, de uma traição, de um desencarne, se esse tempo se arrastar por muito tempo, vamos procurar ajuda imediatamente. Seja de uma pessoa, de uma religião, de uma filosofia de vida, alguém que possa nos ajudar a descobrir por que é que nós estamos nos negando a enterrar coisas mortas, que um dia nos fizeram sofrer, mas que agora precisam ser enterradas. O livro da nossa existência no planeta não é composto só de dramas. Tem muita coisa boa, aliás, se nós formos pesar bem direitinho, com sinceridade, há muito mais coisas boas na nossa vida do que ruins. Então, o livro da nossa existência no planeta não é composto só de dramas. Se nós chegamos àquelas páginas onde estão os dramas, vamos ler estas páginas com a devida atenção e virar a página imediatamente para que a gente possa encontrar logo o final feliz que Deus escreveu para cada um de nós. Quando nós somos capazes de entender realmente o amor na sua essência, quando formos capazes de amar verdadeiramente, nós teremos nos desligado tanto das coisas materiais, que a partir daí, enterrar os mortos será apenas uma demonstração de profundo respeito por um corpo que um dia nos auxiliou na nossa evolução, mas que depois de morto dispensa cultos, cerimônias, rituais, homenagens. A vida do corpo cessa, mas na essência, que é o espírito, a vida não cessou, não cessa e não cessará jamais. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Agradecemos nossa irmã Zélia pela exposição, a clareza. É um tema que por vezes a gente passa batido, mas quando bem explicado didaticamente como foi, fica mais fácil até de nós entendermos essa e outras tantas mensagens. E Haroldo Dias Dutra, ele, quando trabalha um texto, ele sempre chama a atenção, que a nossa irmã falou, analisar o texto no seu contexto, senão vira pretexto. Essa eu vou copiar para mim, tá? É assim a nossa vida. Por vezes nós ouvimos uma queixa e saímos reagindo. A gente não para pensar se foi uma brincadeira ou se a pessoa disse por dizer. Então vamos tentar nos entender, gente. Deu para ver que nas eleições, quantos familiares, amigos se degladiavam de forma absurda e hoje estão com dificuldade de se reencontrar. O futebol faz muito disso. Então que nós possamos
amainar um pouco o nosso sentimento de cobrança, de revolta. Temos mais paciência. Vamos aceitar as pessoas como são. Não vamos querer que eles dê além do que é capaz. Nessa mensagem fantástica, Jesus já reconhecia as pessoas ao seu derredor. Que assim seja. Vamos orar a espiritualidade maior neste momento para a magnetização das águas sobre a mesa. Sabemos que a água é o único elemento que retém os benefícios do plano espiritual. A magnetização, ela transforma em medicação, em remédio, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, que cada um pense na sua necessidade, que ali serão colocadas pela espiritualidade maior encarregada desse trabalho. Vamos vibrar pelos presentes encarnados e desencarnados. Sabemos que temos ao nosso derredor uma infinidade muito grande de irmãos que estão na outra dimensão, que nos acompanham, buscando beber os benefícios que nós estamos neste momento usufruindo. Vamos orar pelos nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, em seus próprios lares. Por vezes a enfermidade, ela é da alma, mas é tão profunda que a pessoa somatiza no corpo uma doença grave. Que possamos ser úteis e médicos através da prece. Oremos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Tenhamos a nossa responsabilidade de bem os conduzir, encaminhando a cada um conforme a sua jornada pré-estabelecida. Cabe a nós dar-nos os limites, a orientação, a assistência e, sobretudo, o exemplo pelas nossas ações, muito mais que pelas palavras. Vamos orar pelos idosos, pessoas que estão já em situações mais delicadas, pelas dificuldades físicas, psicológicas, por vezes pelo abandono, pela doença, pela solidão. A solidão, para um idoso, é o mais grave. Se nós tivermos um tempo de dirigir a palavra, um abraço a um idoso, parente ou não parente, pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, façamos a nossa parte, porque todos nós, jovens, adultos, quiçá, seremos idosos. Oremos pelos nomes das pessoas que estão nas urnas, irmãos nossos encarnados e desencarnados, que eles recebam, através da nossa prece, o conforto, o consolo, que assim seja. Agora vamos nos imbuir, vamos pensar, vamos mentalizar das nossas necessidades, da recomposição através do passe. O passe é a troca de energia. Essa troca se faz quando nós nos mostrarmos receptivos, trocando aquela energia que já esgotou o nosso lado físico e espiritual, recebendo da espiritualidade maior que aqui está trabalhando toda aquela medicação, aquele carinho que nós precisamos. Mentalizemos o que nós precisamos e receberemos a medida do nosso merecimento. Vamos, nesse momento, agradecermos por mais essa jornada, agradecer a Deus Pai por todos
os talentos que nós temos, pelos amigos, pela família, nos darmos a serenidade para administrar nossas dificuldades, antes mesmo de tornarem-se problemas. Vamos sempre buscar na prece, na fé em Deus, na fé do nosso próximo, na fé em nós mesmos, que aqui nós teremos condições de uma melhora constante no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair no esquecimento, na falta de amor. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Minha amiga, adoro a tua interpretação.